tempo. Você, querida, podemos começar. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 22. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como o rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Repetindo, na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como o rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Seu microfone tá... Jananjana Shalakaya Chakshurunmitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, bom dia a todas as pessoas presentes na sala, Namaste, Hare Krishna. Nós vamos, então, seguir com nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Nós estamos revisando as diferentes manifestações da forma de Vishnu dentro do que nós chamamos de nosso lar, que é a Terra, mas também fora dela. Alguns dos eventos que são descritos não aconteceram exatamente na Terra. Aconteceram em outros planetas, em outros sistemas planetários, em outras regiões habitadas. E essas descrições, elas são retransmitidas para nós, seres humanos, através de um sistema semelhante à psicografia, que nos textos védicos é conhecido como Samadhi, ou Vijnanam, que significa o Darshan ou Drishti Darshan, que significa uma visão transcendental, mística, com a pessoa suprema, tá? E aí, como é que a gente sabe, por exemplo, está sendo descrito aí, né, que a forma de Ramachandra, curiosamente, nós agora, domingo, nós vamos comemorar o aparecimento, né, dessa pessoa, o Ramachandra. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu vou fazer, possivelmente, uma dissertação mais completa no sábado, explicando essa manifestação específica da pessoa suprema, chamado Ramachandra, que dá praticamente, é a base praticamente da civilização de cultura védica, né? A lila de Ramachandra é a base, uma das bases principais, um dos pilares principais que sustentam toda a civilização védica. Mas no nosso caso aqui, como observadores iniciantes, né, dessa epopeia, dessas descrições, naturalmente, como pensadores livres que nós somos, né, e aí também eu estou incluindo vocês, apesar de eu ser, assim, me apresentar como um insider, que significa um representante direto da cultura védica, quero que vocês saibam que sempre é importante a gente lembrar que antes de nós sermos qualquer membro de qualquer
religião, seita, segmento, filosofia, partido político. Antes nós temos qualquer designação, qualquer identificação, né, qualquer relação com o CNPJ, CPF, etc., nós temos que lembrar que nós somos pensadores, observadores. E quem paga a conta no final? Você mesmo. Tá? Ideias, pensamentos, sistemas de paradigmas e de religiões não são apenas ideias. Não só são coisas que nós descartamos com facilidade. Não é assim. Tá? Por exemplo, quando você instala um programa, um aplicativo no seu WhatsApp, ele vai ficar interagindo com todo o sistema operacional e, eventualmente, inclusive, interferindo na forma como o seu equipamento vai funcionar. E para você não ter essa interferência, você tem que desinstalar o aplicativo, porque ele também ocupa espaço na memória do equipamento. Então, você tem que desinstalar o aplicativo. Então, dependendo do tipo de aplicativo ou de ideias acerca da pessoa suprema, ou acerca do sentido da existência que você baixou, que você aceitou como download dentro do seu sistema operacional, que é a sua forma de pensar, que é a sua visão de vida, de compreensão da vida, da existência, isso vai ficar metabolizando, isso vai ficar processando dentro de você e vai produzir um resultado emocional. O sistema neural, ele processa dados com base em equações matemáticas, tá? O sistema neurológico, o cérebro faz contas. Ele é praticamente uma calculadora. Ele faz contas, ele pega as ondas, transforma isso em uma conta matemática e emite um dado, um estímulo através de um princípio que é por impulsos elétricos também para o sistema neural. O sistema neural, então, reage e quando ele reage, ele produz certas substâncias químicas. Essas substâncias químicas entram na corrente sanguínea e é o que vai dar emoção para você. Na hora em que você acorda de manhã, na hora em que você lida com um problema na vida, na hora em que você lida com um desafio na vida, é o seu sistema neural, é o tipo de corrente sanguínea, é o tipo de química na corrente sanguínea que vai definir a sua qualidade de vida, em termos de paz ou em termos de saúde física também. Tá? Então, as ideias explicadas no Srimad Bhagavatam, as sugestões, as descrições, as revelações apresentadas no Srimad Bhagavatam, elas são de natureza superiores, de precisão cirúrgica, pelo seguinte fato. É dito assim, como uma vez, quando Jesus foi desafiado, né? Ele foi desafiado porque ele fazia o processo de neutralizar os karmas das pessoas, né? Como ele fala perdoar pecados, basicamente é a mesma linguagem, neutralizar o karma. A pessoa tem um karma e ela está sofrendo consequências disso. E se uma autoridade anistia esse karma, a pessoa automaticamente para de sofrer. É assim que esse processo se dá com os jágyas, as cerimônias védicas de fogo, né? Que é uma interação entre o paciente e o sacerdote. As cerimônias védicas de fogo neutralizam a dor e o sofrimento moral, mental, principalmente emocional, espiritual do paciente. Então, a autoridade do sacerdote, representante do Senhor Supremo, neutraliza os pecados. Então, é uma anistia dos pecados, como o que Jesus fazia. Como ele não tinha um sistema ritual, ele não tinha tempo também, e o processo dele era muito rápido, 3 anos apenas, basicamente, que era o tempo que ele teve disponível para efetuar a aculturação dele, né, que é um enxerto que ele fez. Então, ele não tinha, apesar de que ele introduziu alguns pequenos rituais básicos, mas ele não teve tanto tempo assim de elaborar um sistema mais complexo que pudesse ser educacional. Então, tudo foi muito rápido, então ele tinha uma autoridade imediata. Então, ele afirmava, né, que os seus pecados estão perdoados e ele tinha autoridade porque ele era representante direto do governo. Então, o representante direto do governo tem autoridade para anistiar dívidas.
E Jesus fazia isso. Então as pessoas vinham e ele dizia: perdoados estão os seus pecados, vá, liberte-se das suas dores. Ou seja, neutralizados estão os seus karmas. Agora vê se não vai aprontar de novo, pelo amor de Deus, porque a gente vai ficar aqui enxugando gelo até quando? Né? Ele dizia: vai, não peque mais, em outras palavras. Né? Então, e aí ele foi desafiado e foi perguntado para ele da seguinte maneira: mas você, que autoridade você tem para perdoar os pecados? Você, por acaso, é Deus? Aí, então ele disse: aqueles que têm olhos, que têm entendimento, que têm razão racional para enxergar, não vê diferença entre mim e o Pai. Aquele que vê o Filho também verá o Pai. Aquele que me vê, vê aquele que me enviou. É muito simples. Isso é uma questão técnica racional. Por exemplo, se você é revendedora de uma empresa multinacional e você vem na minha casa e eu te recebo da minha casa, vamos dizer que você seja um vendedor da Ferrari, né? Está vindo na minha casa para apresentar o catálogo dos carros disponíveis. Eu estou recebendo na minha casa e você é o representante dela. Então, olhando para você, eu estou vendo a empresa, o dono da empresa, os investimentos da empresa, o capital da empresa, toda a empresa está com você, porque você é um representante dela, você tem autoridade delegada. Então, se eu vejo você, se eu te reconheço, se eu admito que você, com base na minha, se você é autêntica, né? Claro, se for, né, se for uma farsa, lógico que não vai dar certo, evidentemente você vai acabar indo preso também. Mas supomos que você seja uma pessoa autêntica e eu sou um comprador autêntico. Então a minha relação com você é autêntica, verdadeira. Você é uma pessoa autêntica, você é delegada ou você é o delegado daquela empresa. Então você tem autoridade de fechar negócios. O negócio que eu fechar com você, eu fecho com a empresa. Se eu comprar um carro, se eu assinar um documento com você, é o mesmo que eu assinar o documento com o dono da empresa. O carro chega na minha garagem. E eu não preciso falar diretamente com o dono da empresa. Você é o representante dele. Então não tem diferença nenhuma em termos de autoridade de você para o representante da empresa. É por isso que Jesus costumava dizer: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Obviamente, ninguém consegue comprar uma Ferrari se não passar antes, primeiro, pela concessionária, pelo representante da empresa. Ninguém necessariamente, assim, raríssimas pessoas é que têm acesso ao dono da empresa e fecha o negócio diretamente com o dono da empresa. Mesmo que a pessoa fale diretamente com o dono da empresa vai direcionar essa pessoa para uma concessionária, que é a equipe que dá suporte técnico e administra o processo pragmático da aquisição do produto. O dono da empresa não precisa fazer esse movimento. É obsoleto fazer isso. Redundância. Já tem um sistema bem organizado para isso. Então, quando os mestres afirmam que representam Deus e se eles são autênticos, isso é verdade. É assim mesmo que funciona. Porque eles têm autoridade. Né? Então, quando Jesus foi desafiado, perguntado: mas que autoridade você tem para perdoar pecados? Então ele respondeu: é mais fácil falar ou mostrar? Então ele pediu que uma pessoa que tinha problemas, né, de locomoção motora, lá não conseguia andar, levantasse e andasse. A pessoa então levantou e andou. Uma pessoa cega viu. Então as pessoas foram testemunhas disso. E aí os adversários, acusadores dele, diziam: isso é coisa do cão, isso é coisa do Satanás. Ninguém faz isso. Deus nunca fez isso. Deus só mandou praga, enchente, destruição sobre nós, e agora você está libertando as pessoas. Isso é engano, é truque do Satanás. Então a ideia que as pessoas têm de Deus, a ideia que as pessoas tinham de Deus na época, motivaram essas pessoas a acusarem Jesus de fazer parte do Satanás, de ser coligado com um cão. Isso pela forma como eles pensavam sobre Deus. Eles tinham uma ideia de Deus vingativo, perigoso, aterrorizador, aquele que lança praga e que mata as pessoas afogadas. Essa era a ideia que eles tinham de Deus. Com base nessa ideia, nesse medo aterrorizante de Deus, eles não conseguiram entender o comportamento de Jesus e o acusaram de ser ligado ao Satanás. Está escrito lá no livro, eu não estou mentindo isso daí, vocês podem pesquisar lá que está escrito. Eles diziam: esse daí faz coisas porque tem ligação com o Satanás. Eles falaram isso daí sobre ele, devido à ignorância.
a incapacidade de compreender. Então, dependendo de como que você pensa, de como que você entende Deus, você vai ter uma reação quando você estiver diante de um evento realmente autêntico sobre a pessoa suprema. E conhecimento é necessário para que você saiba identificar bem isso daí, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, mais uma vez eu vou tocar no assunto. Tem tantas descrições sobre Deus na Terra, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre a mitologia Tupi-Guarani. É linda, é encantadora, dá vontade de adotar. A mitologia dos egípcios é tão exaltada, tão perfeita, tão assim profunda, verdadeira e precisa, que dá até assim, é uma pena que tenha entrado em extinção, porque era muito funcional. Assim, cada pessoa recebia ao nascer um besourinho, e aquele besourinho registrava todas as suas ações. E quando a pessoa falecia, aquele besourinho, que era um colarzinho, ia junto com a pessoa para a tumba, porque ela teria que mostrar isso daí na hora do julgamento. E aí seria pesado. Se a pessoa foi trapaceira, vigarista, espertinha, o besourinho pesava. E a pessoa era jogada para ser comida pelos jacarés. Lá tínhamos muitos jacarés, né? Tinha que alimentar os jacarés, pelo amor de Deus, também os jacarés para comer. Então, ou se a pessoa tivesse boas ações, ela seria levada ao Hades, ao céu celestial, onde as pessoas vivem eternamente felizes, saudáveis. Uma mitologia lindíssima. Por isso que o Império Egípcio sobreviveu durante 6.000 anos de maneira tão exuberante e próspera. Nunca nenhum império no mundo foi tão próspero e exuberante quanto o Império Egípcio. E tudo baseado numa mitologia funcional. Uma pena que deixou de existir em termos práticos, porque produzia pessoas honestas. Então, agora, os maias, os incas, os babilônios, os sumérios, os assírios, mesopotâmicos, tantos Gilgamesh, tantos sistemas de mitologia na Terra, de descrições sobre Deus que não existem mais. Entraram em extinção. Agora nós temos, basicamente, praticamente 2 sistemas mitológicos que fomentam a humanidade de um modo geral, que é praticamente, né, o judaísmo, que é baseado nas histórias descritas na Bíblia, no Antigo Testamento, e aí dá origem ao cristianismo e ao islamismo. Nós temos o sistema dos budistas e as chamadas afrodescendentes, que são uma fragmentação, né, de diferentes tendências de explicações. Então, agora, por que o sistema egípcio durou 7.000 anos e não existe mais? O nosso sistema atual, que é o sistema dos judeus, no Ocidente tem 2.000 anos. É praticamente um bebê de 2 aninhos. Então, o que garante que esse sistema vai perdurar? Tantos outros sucumbiram e tinham explicações bem fundamentadas sobre Deus. E a relação que eles tinham com Deus era uma relação muito mais, assim, humanizada que a relação que nós temos com Deus baseado nas histórias do livro, que é uma relação com a compreensão de Deus bastante tribal, até por se dizer. Então, o que garante que isso não vai entrar em extinção no futuro? E por que nós deveríamos pautar todo o nosso sistema de crença, ou fé, ou estilo de vida, com base nesse paradigma? É muito simples. É porque a gente tem que apostar em alguma coisa. A gente não pode ficar em cima do muro. O próprio Jesus disse, aqueles que são mornos causam náusea. Eles se fazem passar por sábios, mas são ignorantes, porque são covardes. Não apostam. Ficam esperando para ver quem vai ganhar, para depois aderir. São Maria vai com as outras, na nossa linguagem, né? Então ele dizia, aqueles que não apostam, aqueles que não dão um passo, aqueles que não se decidem, são mornos. Esses são regurgitáveis, causam náuseas, porque são covardes.
não entram e nem saem, ficam acumulados na porta, esperando uma oportunidade, porque são espertinhos. Acham que são espertinhos. Então nós temos que apostar em alguma coisa. Agora, a nossa aposta, para a gente não ficar na condição de mornos, de espertinhos, de covardes, espiritualmente falando, a gente precisa de uma definição prévia de para qual direção nós vamos apostar. Tá? Então, como pensador livre que eu sou, e que vocês também são, nós temos direito de apostar, e o direito e racionalmente o dever por uma questão moral. Não dá para ficar vivendo em cima do muro por muito tempo. Por um tempo, tudo bem, porque você está tomando a decisão, mas por muito tempo não, e a vida passa rápido. São 70 anos disponíveis, basicamente. Agora, o sistema que nós temos atual, que é o sistema de onde nós saímos, de onde nós surgimos, e a minha mãe sempre dizia, meu filho, não se cospe num prato que se come, porque tudo que se recebe vem de Deus. Então, obviamente que nós não temos o direito de desprezar, desrespeitar e menosprezar aquilo que nos tornou o que nós somos. Mas isso não nos obriga necessariamente a permanecer atrelados a esse ensinamento remoto, porque senão a gente não progride. Nós ficamos presos. E progresso e evolução é necessário para que a gente se liberte da ignorância, como o próprio Jesus disse, né? A verdade é o libertador, e não a fé religiosa. Tá? Porque as fés mudam. Os sistemas de fés são voláteis, eles modificam com o tempo. O conhecimento, a realização, a percepção de que uma coisa é melhor do que a anterior, chama-se evolução. É por isso que você compra um celular e não um telefone com fio, porque você é racional, você é pragmático, você evoluiu. Então a evolução é real, não é uma teoria abstrata, só para a gente, assim, deduzir que nós somos seres espirituais, que a gente pratica uma espiritualidade. Isso daí é uma superficialidade. Evolução é um movimento prático. E nós praticamos evolução constantemente nas nossas vidas. Em termos de consciência, nós também temos que tomar essa atitude prática. Então, essas descrições que são faladas sobre as diferentes formas que o Senhor Supremo adota para interagir com os seus filhos, com as suas almas que estão iludidas na condição de ignorância, permanecendo presas no samsara, no reino de Maia, no mundo de Maia, na simulação, elas precisam ser libertadas. Então, essa pessoa suprema assume formas diferentes para interagir dentro desse mundo, de maneira a inspirar as almas a querer sair também. Agora, essas descrições, elas são particulares. Tá? O Senhor Supremo, ele nunca deixou de dar assistência a nenhum sistema de cultura, a nenhuma religião, a nenhum povo. Se você for na floresta e você participar de um ritual xamânico com índios, sem contato nenhum com a civilização, eles vão estar lá orando ao Senhor Supremo. E funciona. Nunca nenhuma civilização ficou sem assistência, sem conhecimento. Entretanto, tem alguns tipos de conhecimentos que são mais completos que os demais. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, tem coisas que são muito perfeitas devido à sua precisão de dados. Como Jesus dizia, é mais fácil falar ou demonstrar. Agora, eu estou falando que o sistema de civilização védica é superior, é mais preciso, é mais bem definido. E talvez você possa dizer, mas Devananda, qualquer um pode falar isso? De qualquer religião? De qualquer paradigma? Você não é o único com esse discurso? Tem outros que também falam a mesma coisa sobre os seus sistemas. Agora, é dito que uma declaração grandiosa requer uma demonstração grandiosa. Então, eu posso aproveitar aqui a minha fala para fazer uma demonstração de precisão
de que o sistema de descrição das formas do Senhor Supremo descritas dentro da revelação védica é superior e pode ser demonstrado do ponto de vista histórico, que é o que nós temos de empirismo na hora de fazer verificações de dados de longo alcance ou estatística, que é o que a gente precisa para dar os nossos passos práticos na vida. Tá? Como sacerdote que realiza as cerimônias de fogo, nós temos registros históricos, documentados e arqueológicos dessas cerimônias de fogo realizadas há mais ou menos 9.000 anos atrás, com fósseis, com dados arqueológicos. E as descrições das cerimônias realizadas há 9.000 anos atrás prescrevem o mesmo procedimento que nós realizamos ainda hoje. Então, o que nós fazemos hoje era feito, pelo menos do ponto de vista arqueológico, há 9, 10 mil anos atrás. Então, as cidades de Mohenjo-Daro, Harappa e outras na Índia, têm dados arqueológicos que demonstram isso. Então, essa cultura, a cultura védica, é a única cultura no planeta Terra inteiro que permaneceu intacta e viva até hoje. Todas as demais, por mais belas e lindas que eram, sucumbiram, entraram em extinção. Essa é a única que permaneceu intacta e viva até hoje. Isso é um dado histórico, não tem a ver com porque eu tenho fé nisso daí. Porque eu acredito, porque eu gosto de acreditar. É um dado histórico, é um fato demonstrável. Aquilo que dura, nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate sataha. O paiorapidristam tatu anayo tatadarsha behir. Os sábios, observando a realidade, concluíram que aquilo que permanece é verdadeiro. Aquilo que não permanece não é verdadeiro. E como eles concluíram isso? Estudando a natureza de ambos, observando no processo histórico e na prática. Então, ao observar a história da humanidade na sua tentativa de compreender o Supremo, a cultura védica permaneceu. E ela está viva, capaz de influenciar pessoas inteligentes como você e eu. Logo, é um sistema funcional, de precisão e muito bem evoluído. Por isso nós apostamos nossas fichas aí. Não é porque nós decidimos por impulso de fé. Fé pode ser aplicada em qualquer lugar. Qualquer religião funciona. Fé funciona em qualquer lugar. Depois você pode mudar de fé também. E vai funcionar no outro lugar também. Compreensão só funciona com relação à verdade. E é isso que nós precisamos para dar os nossos passos e fazer a nossa aposta segura do que nós vamos permitir que entre na nossa cabeça. Porque no final das contas, a conta, quem paga, é você. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Obrigada, Prabhu.